Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriana novamente. Nós vamos hoje finalizar o módulo 4. O módulo 4 trabalha com ângulos e triângulos, então nós vamos rever todos os conceitos abordados nesse módulo, tudo bem? O primeiro conceito que foi abordado é a bissetriz. Então, o que é a bissetriz? A bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, se eu pegar, por exemplo, o meu ângulo, que está localizado no vértice A, traçar um segmento de reta que o divida ao meio, esse segmento de reta é chamado de bissetriz. Lembrando que para traçar esse segmento, nós precisamos utilizar esquadro não, compasso e régua. Então, isso significa que, quando eu traço a bissetriz, o ângulo que eu tenho do lado esquerdo é igual ao ângulo que eu tenho do lado direito. Se esse ângulo medir 40 graus, o outro ângulo também vai medir 40 graus, tudo bem? Um outro conceito que nós vimos foi a mediatriz. O que é a mediatriz? É uma reta perpendicular que ela sai do ponto médio de um triângulo. Então, do ponto médio em relação a um lado do triângulo. Então, se eu pegar esse lado que vai de B até C, eu vou determinar qual é o ponto médio desse triângulo. Então, mais ou menos, eu venho aqui e vou determinar qual é esse ponto médio. Encontrei o ponto médio, eu vou traçar uma reta perpendicular, saindo desse ponto em direção ao lado oposto. Eu tenho agora a minha mediatriz. Então, a mediatriz, ela forma ângulo de 90 graus, não posso esquecer. Enquanto a bissetriz divide o ângulo ao meio, a mediatriz, ela divide o lado ao meio, não podemos esquecer. Um outro conceito que nós vimos foi em relação à altura. A altura é o segmento de reta que vai do vértice até o lado oposto, só que esse segmento ele é perpendicular ao lado oposto, ou seja, forma ângulo de 90 graus. Então, eu venho aqui, em direção ao lado oposto, eu vou traçar um segmento, saindo do vértice A. Formou ângulo de 90 graus, significa que ele é perpendicular a esse lado aqui embaixo, ou seja, é a minha altura. Sempre que eu traço a altura relativa a um dos vértices do triângulo, tem que formar ângulo de 90 graus. E por último, a mediana. Então, o que é a mediana? A mediana, assim como a mediatriz, ela também trabalha com o ponto médio. Então, a mediana vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, a primeira ideia é determinar qual é o ponto médio do segmento. A partir do momento que nós determinamos qual é esse ponto médio, que nesse caso eu vou chamar de ponto M, nós vamos traçar um segmento que vai do vértice A até esse ponto médio. Então, eu venho com o auxílio da régua, tracei. Essa é a mediana. O que diferencia a mediana da mediatriz é que a mediana vai do ponto médio até o vértice oposto e a mediatriz ela vai do ponto médio até o lado oposto. Só que esse segmento na mediatriz ela é perpendicular, ou seja, forma ângulo de 90 graus. Tudo bem? A partir daí, nós também vimos os pontos notáveis, que trabalha cada um desses segmentos. O primeiro ponto notável que nós vimos foi o baricentro. O baricentro, ele trabalha com a mediana. Então, o que é o baricentro? É o ponto em comum entre as três medianas do triângulo. Então, quando a gente traça as três medianas do triângulo, o encontro dessas três medianas é chamada de baricentro. Então, eu venho aqui, mais ou menos, vou determinar o ponto médio do segmento AC. Venho aqui, mais ou menos, vou determinar o segmento do ponto AB. E vou traçar segmentos de reta que vai do vértice até o ponto médio de cada um. Então, eu venho traçando esse segundo segmento, a segunda mediana, e vou traçar aqui também a segunda mediana.
O que quer dizer? Que esse ponto de encontro que pertence às três retas ao mesmo tempo é chamado de baricentro. Ele divide a minha mediana em duas partes. Uma dessas partes corresponde a 2/3 do segmento e a outra apenas a 1/3. Quer dizer que o pedaço maior ou a parte maior do meu segmento sempre será o dobro da parte menor. Tudo bem? E depois nós vimos um outro ponto notável que é chamado de incentro. O que é o incentro? O incentro é o encontro das mediatrizes, não, das bissetrizes, melhor dizendo. Então, o incentro ele trabalha com o encontro das bissetrizes. Então, quando a gente traça as três bissetrizes em relação ao triângulo, a cada um dos seus ângulos, o encontro das três, nós temos o incentro. Então, eu venho aqui traçar mais ou menos um segmento de reta que vai dividir o meu ângulo B ao meio e venho aqui e vou traçar um outro segmento de reta que vai dividir o meu ângulo C também ao meio. Na intersecção dos três segmentos eu tenho o meu incentro. Isso significa que se eu pegar o meu compasso e colocar a ponta seca nessa abertura, nesse ponto, eu consigo traçar uma circunferência que vai passar pelos três lados do meu triângulo. E a distância que vai do centro até a intersecção da circunferência com o lado do triângulo é a mesma para os três lados. Então, a distância que vai do incentro até esse lado é uma. A distância que vai do incentro até este outro lado aqui embaixo, especificamente nesse ponto em comum entre a circunferência e o lado, é a mesma, assim como vai ser a mesma em relação a esse ponto aqui, que é a intersecção da circunferência com o terceiro lado do meu triângulo. Tudo bem? Depois nós vimos o circuncentro. O circuncentro trabalha com a intersecção das mediatrizes. Então, quando a gente traça as três mediatrizes em relação ao nosso triângulo, então eu venho aqui traçar uma mediatriz em relação ao ângulo B. Então, vamos lá. Tracei uma mediatriz. Aqui vou traçar uma outra mediatriz. Opa, eu tracei a mediatriz errada. Espera só um pouquinho. Então, eu venho aqui, localizo o ponto médio, primeira ideia, localizar o ponto médio está aqui. A partir do ponto médio, eu vou traçar a minha mediatriz em relação ao outro lado do triângulo. Então, é aqui para baixo. Venho aqui. Localizo o ponto médio, que é o segmento que divide o lado ao meio, o lado AB, e vou traçar uma reta perpendicular em relação ao outro lado. Então, quando eu analiso, deixa eu só soltar aqui, quando eu analiso, o circuncentro vai estar aqui embaixo. A partir desse ponto, se eu pegar um compasso, colocar a ponta seca e for traçar a minha circunferência, eu consigo traçar uma circunferência que vai passar pelos três vértices do meu triângulo. E a distância que vai do centro até cada um dos vértices é a mesma, porque eu estou me referindo ao raio da circunferência. E o raio ele é o mesmo em qualquer extremidade da circunferência. Tudo bem? Então, a distância que vai do circuncentro até o vértice do triângulo é a mesma para os três vértices, A, B ou C. E por último, nós temos o ortocentro. O ortocentro, a gente costuma dizer, costuma até brincar, que é o encontro das alturas. Então, quando eu traço todas as alturas do vértice em relação ao lado do triângulo, então a altura relativa ao vértice B, a altura relativa ao vértice C,
O encontro das alturas é chamada de ortocentro, tudo bem? Quando eu tenho um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos são menores que 90 graus, o ortocentro fica dentro da figura. Quando eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, aquele que possui ângulo de 90 graus, o ortocentro ele fica exatamente no vértice onde está o ângulo de 90 graus. E quando eu tenho um triângulo acutângulo não, obtusângulo, quando possui ângulo obtuso, o ortocentro vai ficar fora da figura. Então, acutângulo, o ortocentro fica dentro. Triângulo retângulo, o ortocentro fica exatamente no ângulo reto, ângulo de 90 graus. E quando for um triângulo obtuso, o ortocentro vai ficar fora do triângulo. Tudo bem? Espero aí que tenha ajudado nessa revisão e vou propor para vocês os exercícios das páginas 101 a 106. Beleza? Então façam com bastante carinho, bastante atenção, bastante cuidado, verifiquem se de fato vocês entenderam todo o conteúdo proposto nesse módulo. Ficando alguma dúvida, vocês vão estar anotando e nós tiraremos na nossa próxima aula ao vivo. Beleza? Bye, bye! Até a próxima aula!